Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos. Louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que escolheu para nós o Islã como religião, que nos abençoou com a revelação do Sagrado Alcorão, aquele que escolheu o mês de Ramadã para iniciar a sua revelação. Louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, o orientador de todo o coração, aquele que nos livra e protege da perdição. Louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos abençoou com a bela, perfeita e completa tradição do profeta do Islão, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Iftar Com. Estamos aqui para mais uma vez, pela permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer o nosso trabalho e o nosso esforço para levar o Islã à sua tela. Hoje contamos com mais um convidado de luxo para este propósito. Contamos com mais um convidado através do qual esperamos beneficiar da orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu dou as boas-vindas a todos vocês. Não se esqueçam, compartilhem, aproveitem que o programa ainda está no início. Peguem no link, mandem para o grupo da família, peguem no link, mandem para o grupo dos amigos e, como eu gosto de dizer, até para o grupo dos inimigos. Quem sabe, através daquilo que vai ser dito aqui, através das palavras, da explicação, do conhecimento sobre Allah, seu mensageiro, sua religião, estes se convertam em amicíssimos, tal como aconteceu e temos bem relatado no Sagrado Corão. Queridos telespectadores, como vocês veem já na descrição do nosso programa, o nosso programa hoje está live na página Al-Furqan Moçambique. Como vocês podem ver, o nosso convidado de hoje é o Sheikh Mussaji Abdurrahman, ou como certamente vocês já o conhecem, Sheikh Abu Shuraim. E hoje nós estamos aqui para ter uma conversa importante. E esta conversa é importante porque, caros telespectadores, porque todos vocês hoje têm a primeira novidade que já conheciam, que é de poderem ligar para deixar as suas dúvidas. Hoje nós convidamos o Sheikh Abu Shuraim com o objetivo de ele nos ajudar a esclarecer algumas das dúvidas mais comuns relacionadas ao jejum ou ao mês de Ramadã no seu todo. Então, o Sheikh Abu Shuraim vai nos ajudar a entender, vai nos ajudar a descobrir a resposta para aquelas dúvidas. Quem pode deixar de jejuar? O que acontece quando eu viajo? Como é que eu me comporto? Alguns de nós queremos saber sobre Tarawih. Será que devo? Será que não devo? É obrigatório? Recebemos aqui algumas perguntas desta natureza ontem. Hoje temos o convidado certo para nos ajudar. Não que os outros não fossem. Entretanto, o tema, o espaço de hoje é especialmente aberto para esta finalidade. Eu vou pedir a minha produção só para me dar o sinal, assim que já tivermos disponível o nosso Sheikh para se juntar a nós aqui a nível do estúdio, e nessa altura vamos poder recebê-lo para juntos podermos fazer aqui o nosso iftar com o Sheikh Abu Shuraim. Produção, parece que hoje temos a live somente numa página. Só para dar aqui o sinal à produção, podemos ter os outros telespectadores. Já estamos? Ok, boa.
Vamos ver aqui comentários. Ainda não temos comentários. Para quem se acaba de juntar agora ou para quem acaba de se juntar agora, estamos no ar com o nosso programa Iftar Com. Deixem os vossos comentários, queremos saber como vocês estão, queremos também receber as vossas dúvidas, aquelas dúvidas que vos incomodam. Não façam as escuras, não façam nas sombras. Tem agora a oportunidade, com a ajuda do Sheikh que vem aqui sentar, de esclarecer essas dúvidas para poderem fazer as coisas corretamente, fazer as coisas conforme aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou no Coran e conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam nos instruiu. Então, esta é a oportunidade de garantirmos que o nosso ibada, que a nossa adoração está em conformidade com o livro de Allah e com a tradição do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Segunda novidade, como eu já tinha comentado, os irmãos que estão fora de Moçambique, atenção, caros telespectadores, irmãos que estão fora de Moçambique, a partir de hoje podem ligar para o programa através do nosso WhatsApp, que é o nosso número 85. Produção? Exatamente, que é o nosso número 85, 2025-001. 85 20 25 001. Este número serve para chamadas nacionais, mas no WhatsApp podemos receber chamadas internacionais. É importante deixar claro aos meus telespectadores que tentarem ligar com números de Moçambique para o WhatsApp, não vamos atender. Se mandarem mensagens para lá, não vamos responder. O canal pelo qual vocês podem fazer chegar as vossas dúvidas, os vossos comentários, são as nossas páginas de Facebook, seja Noor Televisão ou Al Furqan Moçambique. Vocês podem canalizar as vossas dúvidas aqui na nossa live. Se quiserem deixar alguma saudação, deixem os comentários na nossa live. O número WhatsApp é exclusivamente para telespectadores que estiverem fora de Moçambique. Para quem está fora, já sabe, o nosso prefixo, o prefixo para Moçambique é mais 258. Vou pedir, mas a produção já deixou ali logo no início. Mais 258 85 20 25 001. Este é o número pelo qual você pode ligar para nós se estiver fora de Moçambique a partir do nosso WhatsApp. Agora, se estiver em Moçambique, é só escolher. Pode utilizar o 85 2025 001 ou pode utilizar o 86 64 64 002. Eu ainda quero perguntar bem aos meus colegas aqui como é que foi o mecanismo de pensar o 001 e o 002. Estou a imaginar eles a chegar ali para a operadora, queremos um número parecido. A operadora a dizer, não temos, só temos um 2025-001. Tá bem, 2025-001, pelas contas. O outro é 64-64. Não sei, deve talvez 6.464 dividido por 2 dá 2025. Não sei, mas ainda vou perguntar bem. Eu vou reservar um tempo especial para conversar com os meus colegas, para eles me contarem bem como é que foi. Mas é fácil, alhamdulillah. Sabemos que um é 001, o outro é 002. Então estão à vontade os nossos telespectadores para se juntarem a nós, para participarem do nosso programa e deixarem aqui as suas dúvidas, por forma a terem cada uma delas esclarecida pelo nosso Sheikh Abu Shuraim, a quem vamos receber aqui no estúdio. Aliás, aqui no estúdio, vírgula, para quem vamos receber aqui no set, porque, como eu gosto de dizer, é importante salvaguardar que os nossos telespectadores, os nossos convidados, alhamdulillah, são todos muito pontuais. O Sheikh chegou aqui a tempo e horas. Alhamdulillah, o Sheikh chegou aqui a tempo e horas. Então, o Sheikh já está aqui conosco. A minha produção está só a garantir que são criadas todas as condições para que assim que o Sheikh se sentar aqui, consigamos ouvir, vê-lo na perfeição e conversar com ele sem interrupções. Produção, eu não sei se há de ser alguma coisa com a minha conta. Entretanto, não consigo ter acesso aos comentários. Eu vou tentar abrir aqui, mas me parece que temos um. Ok, a Telvina Mustafa já deixou o seu comentário.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Telvina, barakallahu fikum a dizer, marcando presença aqui deste lado também. Já agora, Telvina, a partir de qual província deste país é que nos está a acompanhar? Só para nós fazermos chamada para todo Moçambique. Queremos ter a certeza que Moçambique inteiro está aqui no programa. Telvina, de que cidade, província ou distrito é que nos está a acompanhar? Já temos comentários na página Al-Furqan Moçambique, alhamdulillah. Temos aqui o Beto JM, Casimiro Hermígio, Sana Said Marcel, Shawal Razão, Isaac Suleiman, Enzo Delpino, Shaban Hassan, Sandra Chimbua, Esperança Neuara. Todos eles a dizerem Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu vou aproveitar esta vossa deixa aqui do salam, caros telespectadores, para dizer exatamente a mesma coisa ao nosso querido Sheikh Abu Shuraim, que acaba de se juntar aqui a nós para começarmos a nossa conversa. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boas-vindas, querido Sheikh. É um prazer para nós podermos contar com a sua presença aqui no programa para nos ajudar a esclarecer algumas questões recorrentes que têm a ver com este especial ato de devoção para Allah subhanahu wa ta'ala, que é o jejum, de maneira a garantir que estamos a observá-lo na sua perfeição. Queridos telespectadores, volto a dizer que vocês têm a oportunidade de deixar aqui as vossas dúvidas, podem deixar pelas duas páginas aqui no Facebook. Haverá momentos específicos em que nós vamos dizer que as linhas estão abertas, que é para evitarmos receber chamadas e interromper o Sheikh enquanto ele estiver a falar, mas fiquem atentos que nós sempre vamos dar ali um toque para vocês poderem ligar. Sheikh, nós estamos no mês de Ramadã e a primeira palavra que passa nas nossas mentes quando sou falar de Ramadã é jejum. Ontem tivemos a oportunidade de conversar com o Sheikh Farouk Juma e ele nos explicava aqui algumas questões em relação a nulificadores do jejum. Mas houve um momento em que o Sheikh nos fala de, não, se a pessoa estiver a viajar, não incorre na mesma situação, e isto desperta uma dúvida. Existem pessoas que estão isentas de jejuar? Se sim, quem são elas? Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, não é? É uma oportunidade rara, de facto, de poder conversar com a comunidade muçulmana a nível mundial, sobretudo falantes de língua portuguesa. Exato. Então é um prazer agradecer por esta oportunidade. E, em segundo lugar, era mesmo dizer que é um mês abençoado, o mês de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, o nosso tarawih e todos os nossos rituais e ibadates que nós fazemos no mês de Ramadã. Sim, o jejum, não é? Ele não se... Allah subhanahu wa ta'ala diz فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. Allah subhanahu wa ta'ala diz que aquele que presenciar o mês de Ramadã está-lhe adstrito a jejuar, não é? Falyasum. Então ele deve jejuar. Exato. Então, mas faman kana minkum maridan, e Allah faz ali a exceção. Então, se existir alguém que estiver doente, faman kana minkum maridan, aquele dentre vós que se encontrar enfermo, ou ala safarin, ou se estiver em viagem, fa'iddatu min ayamin ukhra, então ele que compensa o jejum em outra época, em outro período. Então, com esta ayat, Allah subhanahu wa ta'ala deixa claro que, e Allah já sempre diz, nós conhecemos o Islã, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, em todos os seus comandos, tem em consideração a facilidade. Então, o princípio da facilidade, ele é transversal em todas as obrigações do Din. Allah sempre busca a facilidade, apesar de exigir obediência, mas de uma forma fácil. Então, isto é um princípio transversal no Islã, da facilidade em todos os pilares do Islã. E Allah subhanahu wa ta'ala não pretende a dificuldade de ninguém. Exato. Então, o jejum, man kana minkum maridan, naquele que estiver doente. E aí doente significa, e o próprio versículo quando diz man kana minkum maridan,
aquele que estiver com qualquer doença, até seria esta a melhor tradução, Não. que tiver qualquer doença, não é? Desde o momento que seja uma doença que interfere ou que agrava devido ao jejum. Não. Então, quando se diz doença, independentemente da doença, não há uma doença específica, Não. não é? Porque é indefinido, não é? Qualquer doença. Não. Mariban. Então, ali é qualquer doença. Não. E depois, para ser doença, é preciso que seja um médico a dizer que este indivíduo está doente. É preciso que haja confirmação médica de que esta doença agrava-se Se este se indivíduo jejuar. Não. Não é? Famancanamente com o marido, né? Então, para se qualificar como doente, não é aquele indivíduo que agora estou incomodado, não me sinto bem hoje, não é? Há pessoas que realmente ficam assim facilmente doentes, não é? Às vezes estão doentes na sua própria opinião, não é? Então, na opinião do médico, esse indivíduo não está doente. Não. Então, aqui, o que se refere a doença, é qualquer que seja doença, mas desde o momento que seja doença. Exato. E a doença, quem diz é o médico, tem que haver prescrição médica, Não. e o médico tem que dizer que você não pode jejuar, porque esse jejum vai agravar a sua doença, não é? Ou vai fazer a doença durar mais tempo, vai lhe prejudicar. Então, famando canamin com marido, é este o alcance do termo. E o ala safarin. Não. Então, de novo, aquele que estiver em viagem, Exato. novamente, nakira, o tankir, não é? Qualquer que seja a viagem, independentemente do destino, para onde vai, qualquer viagem que o indivíduo, desde o momento que seja viagem, é por isso que os fuqahas dizem que para se qualificar como viagem tem que ter, no mínimo, masiratu, aquela distância de viagem, sabe? Tem que ser, de acordo com os fuqahas, vão variar, uns dizem 77 km, outros dizem acima de 80 km. Não. Então, se você está numa viagem dessas que se qualifica como viagem à luz do Sharia, então, fa'iddatun min ayamin ukhar, assim, cabe-lhe ou pode compensar em outro período. Não é obrigação que quem estiver nessa situação não pode jejuar, e também não significa que quem jejuar o seu jejum não vale, se estiver nessa circunstância, nessas duas. Então, o indivíduo pode estar doente e jejuar, o jejum dele é válido. O indivíduo pode estar em viagem e jejuar, o jejum dele é válido. No entanto, se essas pessoas decidem não viajar, ninguém deve levantar críticas Exato. a alguém que é doente, não é? Ou alguém que está em viagem. E aí não vai dizer, mas já o teu voo é só de avião. Aqui o critério é distância. Exato. Os fuqahas estabeleceram um critério de distância. E não o meio. E não o meio que Exato. você usou Sim. para viajar e tal. Mas se o indivíduo achar que estou cômodo, eu posso jejuar, quero aproveitar, porque é verdade de que as bênçãos que existem no mês de Ramadã não serão alcançadas fora do Ramadã. Exatamente. Então o indivíduo vai jejuar. Mas se isso vai prejudicar a sua saúde, saiba que o valor mais precioso ainda é a vida. Então Allah subhanahu wa ta'ala, por isso que quer a nossa facilidade, porque você tem que preservar a sua saúde, preservar a sua vida, que é um bem extremamente valioso. Jazakumullah khairan, Sheikh. Alhamdulillah, muito esclarecedor. Fica aqui uma dúvida em relação à questão da doença, porque o Sheikh dizia que Allah subhanahu wa ta'ala diz aquele que tiver, qualquer que seja a doença, desde que seja obviamente confirmada pelo médico. E o que Allah subhanahu wa ta'ala diz é fa'iddatun min ayamin ukhar, que é para esta pessoa fazer a reposição posteriormente. Entretanto, aqui encontramos uma situação de quem adoece e, obedecendo um tratamento, depois de algum tempo pode melhorar e retomar a sua vida normal. Mas encontramos pessoas que têm, algumas delas com diagnósticos de doenças crônicas, não se prevê qualquer melhoria. Portanto, independentemente de ser dentro ou fora do Ramadã, a condição que as impede de jejuar durante o mês sempre vai prevalecer. Como é o tratamento destas pessoas em relação à reposição do seu jejum? Sim, na verdade, a doença, como diz, qualquer que seja a doença, o indivíduo está isento da obrigação de jejuar até que e ele volta a jejuar em outra época, Não. fora daquela. Mas já existem aí duas pessoas, como fez bem a distinção aqui. Há aquela pessoa de quem se espera uma cura. Não. E o médico diz que isso depois dentro vai tomar uma medicação X, depois vai passar. Então, este indivíduo deve fazer o coisa. Mas se o indivíduo for aquele que não se espera
uma melhoria, está com uma doença crônica. Não. Então, com uma doença crônica, o indivíduo já deve procurar o que o Sharia estabelece é que ele vai ter que compensar e dar aquilo que é fídia. Não. Então, fídia é uma compensação por via da alimentação, que ele Exato. fornece alimentação para uma pessoa por cada dia que ele não jejua. Ok. Não é? Então, ele dá a alguém de comer. Exato. Então, quando o indivíduo que tem uma doença, que não se espera a cura, ele deve compensar e dando fídia, alimentando uma outra pessoa, não é? Por cada dia de jejum. Ok. Então, ao longo dos 30 dias, ele deve dar, durante aquele período, também dar de comer a uma pessoa. A uma pessoa necessitada. Sim. Bem, Jazakallah khair. Sheikh, olhando novamente para a questão de impedimentos, e até o Sheikh falava aqui sobre confirmação médica. Mulheres grávidas, mulheres lactantes, qual é a sua situação em relação à permissibilidade ou não de abandonar o jejum? Existem circunstâncias em que elas são autorizadas a não jejuar? Como é que o Islã trata disto? Exatamente. Então, é a mesma situação como uma pessoa, não é? Uma pessoa enferma, doente, não é? Sim. Então, a mulher grávida ou latente, se ela vai prejudicar, ao jejuar, vai prejudicar a sua gravidez ou vai prejudicar o bebê, não é? Que ela está a amamentar, então também ela terá a permissão de não jejuar e poder jejuar a posterior. Não. É a mesma regra como um indivíduo doente. Ok. Mas, novamente, é sempre bom que haja acompanhamento de uma pessoa experiente. As mulheres, normalmente, elas vão para aquilo que chama-se consulta pré-natal, Sim, não é? Onde acompanham. Então, há lá pessoas experientes que podem, não é, avaliar essa questão da necessidade de alimentação ou não, porque ela se explicar que eu como das tantas, porque as pessoas às vezes não sabem o que é isto de jejum. Sim, É preciso explicar aos médicos, se tiver um médico muçulmano, melhor, não é? Que até os farrais dizem, colocam até os requisitos, não? O médico muçulmano, temente Allah, porque eu posso ser um médico e dizer, não, nunca deve jejuar na vida. Também posso dizer isso, não é? Então, é preciso ser alguém que saiba a importância do din, não é? Exato. Sabe a importância do jejum, mas também sabe o risco que esse jejum pode trazer para a saúde da pessoa. Então, é um médico. Então, neste caso, a mulher, durante as consultas pré-natal, não é? Ela pode informar mesmo durante a amamentação. Por exemplo, alguém que tem um bebê, aconselha-se que o bebê, nos primeiros 6 meses, deve dar aquilo que chama-se de aleitamento exclusivo. Não é? Só deve dar leite materno. É o único alimento que deve dar ao bebê. E ela está a observar esse aleitamento exclusivo. Né? Está a dar o leite, apenas leite. Não dá água, não dá mais nada. Só leite do peito. Isso é recomendado durante 6 meses. Exato. Agora, se ela está naquela circunstância, está a observar isto, isso é muito benéfico para a criança, não é? Então, se ela deixar de comer durante aquele período, pode trazer, não é? Diminuir a quantidade de leite. E então, ela, claro que não precisa, não é obrigada a jejuar e, no entanto, depois de ultrapassar. Mas se uma mulher está a amamentar e não é exclusivo, Exato. e ela já passaram os 6 meses e ela está a amamentar, mas também tem outras formas de alimentar a criança. Então não pode usar essa escusa, essa justificativa de que estou a amamentar na criança. A não ser, por isso sempre que se coloca aqui a condição de que isso seja prejudicial para a criança ou para a sua própria saúde. Bem, Jazakallah khairan, Sheikh. Há uma situação triste, entretanto, a situação, ela acontece e gostamos de pedir ao Sheikh para nos ajudar em termos de recomendação ou aconselhamento. Existem ou há entre nós irmãos que dizem, olha, eu quero sim jejuar, mas o meu trabalho é muito pesado, minha rotina é muito pesada, eu depois não vou conseguir. Obviamente que estas pessoas não se enquadram em nenhuma das categorias que o Sheikh mencionou. Não está a viajar, não tem nenhuma doença, não está numa situação de amamentar, mas ele simplesmente, não sei se nós colocamos até no caso das pessoas que acordam e ficam doentes, na sua opinião, mas nem se trata de opinião de doença. Ele diz, olha, eu tenho um trabalho muito pesado, minha rotina de escola é muito difícil, por isso é que jejuar para mim não vale a pena. O que é que o Sheikh teria a dizer às pessoas que se encontram nesta situação? Bem, na verdade o jejum
Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Não é? Ou vós que credes, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Ou vós que credes, foi-vos prescrito o jejum, não é? Kama kutiba ala alladhina min qablikum, assim como havia sido prescrito aos povos que vos antecederam. E o objetivo, la'allakum tattaqun, que vós possais alcançar o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este é o objetivo pelo qual as pessoas jejuam. Ninguém jejua por sentir-se bem com o jejum. O jejum é um desafio. Todos nós sentimos o incômodo. Aliás, o próprio hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, o hadith diz que o haluf da boca daquele indivíduo que está de jejum, aquele hálito, o que significa, o hadith reconhece que o facto de você estar todo o dia sem comer, sem meter nada na boca, cria um certo mau hálito na boca. Já imaginou? No entanto, o profeta sallam menciona que isto aqui é bom. No dia de Qiyamah, até isso é benéfico para si. Tá vendo? Então, mas mostra que é um sacrifício. O jejum não vai trazer incômodo. Ninguém que está a jejuar pode dizer que eu me sinto bem quando estou a jejuar. Ok, pode ser no sentido figurado. Sim. Né? No sentido figurado, que eu gosto de estar de jejum. Sim. Mas o jejum é um desafio. Tá vendo? Então, para todos, quando o indivíduo então diz que eu não posso jejuar porque estou a trabalhar, todas as pessoas estão a trabalhar. Todas as pessoas estão a trabalhar. E há pessoas que estão a trabalhar nas piores condições do que às vezes essas pessoas. Há pessoas que estão a trabalhar carregando, não é, coisas na estrada, pesadas. Então, todo mundo está a trabalhar. O que leva as pessoas, mesmo assim, apesar dessas todas as dificuldades do jejum, a jejuar é o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para dizer que é isso que vai, vamos lá dizer, catalisar aqui, ou que é o fator fundamental, é o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando existir, o quanto mais alto for, claro, maior será a submissão às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto menor for, menor será a submissão às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. É o único que se pode, é a única coisa que se pode dizer. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: la'allakum tattaqun, para que vocês possam elevar o vosso taqwa. Então, quanto mais baixo tiver o seu taqwa, mais justificativas você vai encontrar. E mais supérfluas serão as suas justificativas para não jejuar. Quando alguém diz que não estou a sentir bem, estou um pouco incomodado aqui, há pouco trabalho, porque estamos na época de exames, estamos na época de... A gente vê até atletas, jogadores que estão a treinar e jogar em alta competição, fazendo jejum, observando o jejum. Vemos até pessoas doentes que teriam escusas, justificativas de não fazer, tentarem convencer o médico, mas eu acho que posso jejuar. Então, nós encontramos aí esta diferença. E quando encontramos, por outro lado, uma pessoa que diz que hoje o ambiente não está bom, está um pouco quente, acho que não vou conseguir. Então aí já podemos perceber que aí o fator determinante é o taqwa, e é ainda mais importante a esta pessoa procurar se esforçar e jejuar. Exatamente. O jejum é ainda mais importante para ele. Sim. Principalmente pelo objetivo. Se o que lhe falta é taqwa, é através do jejum, então é o jejum mesmo que vai lhe ajudar a recuperar. Barakallahu fikum, chefe. Nós aqui estivemos a falar sobre a fidya. O chefe mencionou que as pessoas que se encontram nesta condição de saúde, que não as permite jejuar por ser um estado de saúde crónico, pagam o fidya por cada dia que não jejuam. Mas aqui há um outro termo comum que aparece para nós, que é o de kafara. Qual seria a diferença entre estas duas coisas, Sheikh? Exatamente. A fidya, como vimos, o fidya é para aquelas pessoas que estão doentes. Exato. Né? Que estão incapacitadas de jejuar devido à doença. Ou, então, e ele não espera a melhoria. Exato. Então ele dá o fidya. Exato. Então, o kafara na verdade é para aquele indivíduo que viola a santidade do Ramadã. Vai em contramão mesmo, não é? Então ele começou o jejum, depois quebra propositadamente, não é? Então, quer comendo ou mantendo relações sexuais. Então ele viola a santidade do Ramadã. Então, a este indivíduo que faz isso, ele deve fazer kafara. Então, kafara é diferente de fidya. Fidya é alimentar uma pessoa para cada jejum. Exato. Já o kafara, que é uma compensação, não é? Que você dá, é uma penalização mesmo, o kafara. Então, ali você
a pessoa é obrigada a jejuar, não é? 60 dias, shahrain mutatabi'ain, 60 dias consecutivos, como forma de compensar pelo jejum que ele partiu, quebrou propositadamente, não é? Então, ele deve fazer o kafara, então significa que ele deve dar Deve jejuar deve 60 dias jejuar consecutivos. 60 dias consecutivos. Subhanallah. Yeah. Ya Rab. Ya Rab. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja Yeah. e preserve. Amém, ya Rabbal alamin. Sheikh, fídia é para quem está doente e não prevê melhoria, Sim, como aquele que paga. exato. Quem é que é elegível para receber? Sim. Para receber, é todo aquele que é elegível para receber, por exemplo, o zakat. Exato. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala no Corão estipulou aquelas pessoas que devem, que podem, que são titulares, que são, vamos lá dizer, elegíveis a se beneficiarem da zakat. Exato. Yeah. então, للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fala resumidamente, né? Fuqara, pessoas pobres. Wal-masakin, não é? Pessoas necessitadas e pobres. Então, essas pessoas são os beneficiários também, são elas que devem receber esta fidya, né? Exato. Que é dado por aquela pessoa que não consegue jejuar, não é? Então, aquela pessoa que é pobre, que está numa situação difícil, uma pessoa que está, vamos lá, endividada. Exato. Há pessoas que estão muito endividadas, que não conseguem preencher suas necessidades básicas, não é? Que não se, embora não se qualificariam como pobres, mas foram empobrecidas pelas circunstâncias ou por alguma situação, naquele momento ele está. Então, ele pode ser, mas de uma forma geral é miskin, que é o pobre, fuqara, faqir, não é? O pobre e o necessitado. Exato. Então, essas pessoas são os beneficiários que devem beneficiar desta fidya. Então, principalmente há pessoas que não têm o que comer naquele dia. Sim. Então, você dá àquela pessoa de comer. Então, dar de comer não é simplesmente chamar para takeaway pessoas para ir sentar e eu vou pagar a conta. Não é este o significado. O significado é dar de comer a alguém que precisa, alguém que necessita. Então, seria isto. Porque também não é diferente dizer, eu não estou de jejum, então vou convidar vocês todos e eu vou pagar. Ao longo do mês de Ramadã, eu só vou pagar para vocês. E já está resolvido. Então está resolvido. Não é para convívio. Não. É mesmo para ajudar Quem precisa. aquele que precisa, sim. Portanto, é critério que para receber o fidya deve ser muçulmano. Fidya, sim, é para dar um muçulmano. Exato, é para Não, dar um muçulmano. Agora, fica aqui uma dúvida, Sheikh. O que exatamente é considerado o mínimo para dizermos que fechamos o fidya? Existe alguma quantidade? Eu confessiono, tenho que dar o alimento para ele confessionar? Exato. Como é que se estipula esse aspecto? Normalmente os fuqahas estipulam através de cereais, não é? Que é aquele alimento básico que serve para a refeição. Não é? Então, se vai ver nos livros, por exemplo, nós vamos encontrar 1,6 kg de cereais, de trigo, ou nós não usamos muito trigo, podemos usar muito arroz. Podemos usar farinha de milho. Então, isto aqui é o básico. Exato. Mas isso é uma forma que eles encontram para quantificar, não é? Tendo em conta a forma, ou a referência, os indicadores que tinham extraídos do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, isso não significa que você só tem que pesar e tem que ser mesmo cereais. Estes são indicadores extraídos pelos fuqahas que observam as orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam e conseguem quantificar o mínimo para não falhar com o profeta, com Allah, com o seu Rasul. Exato. Então, estipularam, quando a gente vê essas medidas, depois quantifica-se isso em valor, dependendo o preço naquela época. Também, às vezes, encontramos os muftis e os álimos, escrevem alguns artigos, a dizer, neste momento, é tanto de fidya, o valor de fidya é tanto, o Jamiat Ulama costuma fazer isso. Na Beira nós temos Al-Balagh, que tem feito este trabalho de fixar e determinar mais ou menos neste momento fidya tanto. Se o indivíduo está num outro país, por exemplo, pode não estar em Moçambique, pode estar em Angola, pode estar em outro país, em Brasil, por exemplo. Tá bem? Então, deve procurar se informar no local onde a pessoa está, o equivalente a este 1,6, não é, de cereais ou de farinha ou de trigo,
Mas então eles normalmente fixam. Isto aqui é conversa técnica, Exato. 1.6 é técnica, mas na prática a pessoa deve procurar um mufti para fixar, para lhe dizer que por dia você tem que tirar tantos medicais e como vão ser 60 dias, então você vai. E se o indivíduo, por exemplo, durante o mês de Ramadã, começa o mês de Ramadã saudável Não. e depois durante o mês de Ramadã adoece e o médico diz que daqui em diante você está com um problema crônico. Porque tem gente que está com um problema crônico e ainda não descobriu. Exatamente. Jejua e depois... Então ele vai pagar fídia a partir do dia em que ele parou. Jejuar. De não jejuar. pelo menos todo. Sim, não pelo menos Aliás, todo. o chefe já tinha Por dito, dia. é fídia É por cada dia não jejuar. Exatamente. Exato, Sim. exato. Então, se agora se o indivíduo durante o mês de Ramadã adoece, mas depois recupera, então só jejua, faida tuminayami no khar. Jejua fora, noutra época, né? Na época conveniente. Conveniente. Jazakallah khairan, Sheikh. E aqui fica uma outra dúvida. Eu tenho uma avó, imagine, Sheikh, mesmo que não viva comigo, mas tenho uma avó. Ela está dentro das pessoas, por exemplo, que sejam de minha responsabilidade ou eu faço alguma coisa pelo sustento dela. Ela não pode jejuar por motivos de saúde. Eu pago o fídia por ela. Ela, por exemplo, sendo uma pessoa que não está em condições de pagar por si própria, está dispensada, eu pago por ela. Como é que se processa em situações destas? De princípio, cada um tem as suas próprias obrigações. Né? Olha, Allah subhanahu wa ta'ala não sobrepõe o peso de um sobre o outro. Não é? De princípio, esta é a regra. Exato. Então, aquele indivíduo que está distrito a praticar, a observar uma certa obrigação, estando incapacitado de observar, está isento. A pessoa está livre. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz lá ikraha fi din. Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. No din nós não colocamos uma situação de inconveniência, uma situação, eu costumo chamar de beco sem saída. Não há no din uma obrigação para quem não consegue. Não. Então, para quem não consegue, não há, caiu a obrigação logo. Aquele indivíduo que encontrou incapacidade, encontrou liberdade. Não é? No Sharia é assim. Se o indivíduo chegou à incapacidade, então você chegou à permissão. Está livre, está isento. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não sobrepõe carga acima das suas capacidades. Allah subhanahu wa ta'ala diz isso no Corão. Então, como é que é aquela ayat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala não impõe obrigação acima das suas capacidades. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah subhanahu wa ta'ala não sobrepõe carga, senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu. Allah te dá forças, te dá capacidades, depois te dá obrigações. É assim que Allah subhanahu wa ta'ala opera. Então, todas as obrigações estão para pessoas que têm capacidade. Então, esta senhora, sua idosa, que ela não tem como jejuar e não tem também rendimentos para compensar, não é? para dar fídia. Então, ela chegou na permissão. Não é? Ela está livre, porque não tem capacidade. Sem capacidade não há obrigação. Ela não obriga ninguém que não tem capacidade. No entanto, eu posso fazer isso por minha mãe. Eu posso fazer isso por meu pai. Às vezes as pessoas já num sentimento também de querer ganhar recompensa, também de querer fazer algo pelo seu pai. Às vezes porque os pais estão tão habituados a fazer, sentem-se peso, e às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Né? Sentem aquele remorso. Mas ele não devia sentir o remorso porque ele não tem nenhuma obrigação. Mas às vezes as pessoas sentem, e você quer aliviar isto. Sim, então isso é na verdade, no âmbito desse relacionamento com seu pai, não é? Com seu tio, com seu familiar. Então pode, sim, pagar, mas ele deve anuir. Deve ser com conhecimento dele. Porque você não faz algo por alguém que está vivo, que é obrigação dele, sem que ele saiba. Não fica por sua conta, não tem nada a ver com... O mesmo acontece, a gente vê no Eid. Eu quero pagar fitra do meu filho. E ele é idoso, é adulto. Você tem que informar ele que eu vou fazer isso por si. Tá vendo? Você não paga, porque a obrigação não é sua, é dele. Então ele tem que estar ciente de que já recaiu alguém fez isso por mim. Então o mesmo acontece aqui, tem que informar. Jazakallah khairan, Sheikh. Produção, temos alguém em linha? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Perdemos o telespectador? Foi.
Jazakallah khairan. E aqui, Sheikh, ainda neste mesmo aspecto, é permitido, vamos lá, alguém que está numa situação que pode, é permitido a pessoa pagar o fio de alguém da sua família? Temos alguém ali? Desculpe, Sheikh, um instante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, com quem tenho o prazer de conversar? O de sempre, vem nessa feira. Já Não percebi, não percebi. José Iniesta Feira. É o? José Iniesta. Ah, José Iniesta, mashallah. De onde é que nos liga, querido telespectador? Boquiço. Boquiço, barakallahu fikum. Quer deixar alguma questão aqui para o nosso chefe? Sim, por acaso sim. Por favor. Eu queria perceber uma coisa, já posso ter a nisso, mas queria ter a opinião de ter. Olha, eu não consigo visualizar até a hora, vamos lá, definida, né? Posso quebrar antes disso ou o meu jejum é válido? Espera, mas não consegue jejuar até a hora definida porque existe algum motivo por trás disso? Sim, estômago, vamos lá, gastrite. Não percebi. Há problema de estômago, vamos lá. Ok. Acompanhou a conversa desde o início, José? Infelizmente, saí agora da mesquita, então... Ok, tudo bem. Olha, o Sheikh já havia feito menção a esta questão, mas eu vou pedir ao Sheikh para, de forma breve, dar assim, uma resposta resumida em relação à sua dúvida, está bem? Sim. Tá bem, né? Pode acompanhar e o Sheikh logo a seguir vai deixar uma resposta para si. Jazakallah, irmão. Barakallahu fikum. Gosto muito do seu programa, gosto muito de acredito que sabe disso, já trocamos de várias pessoas. Então, continua assim e Allah continua me protegendo, irmão. Amém, ya Rabbi. Barakallahu fikum. Né? Não fica atrás. Mashallah. Barakallahu fikum. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, o nosso telespectador não esteve desde o início, mas ele basicamente diz que por causa de questões de gastrite não consegue jejuar até a hora. Aqui não perguntei a ele, mas acho que depois vai esclarecer a questão de ele não consegue porque realmente não consegue ou porque alguém, como é que se diz, especializado, diz que ele não pode jejuar. Sim. Bem, sim, já tinha sido explicado. No caso dele, não sou médico para dizer exatamente que gastrite é uma doença crônica, não é? Não sei, não posso categoricamente dizer isso, mas pela explicação que ele tem, é que existem doenças que você não pode passar. Vamos lá, vamos supor que o jejum vai levar, não é? Desde das 4 até o pôr do sol. Ele não consegue ficar todo este período, não é? E sem comer. Pois. Então, esse indivíduo está na categoria de pessoas com doenças crônicas. Exato. Então, não jejua, não precisa jejuar. Não existe jejum de meio-dia. Exato. Não existe jejum de certas horas. O jejum é imsak, como se diz, imsak, anil akli, o shurb, o aljima, não é? Não. Reter. Né? Nenhum dos elementos constituintes daquela definição deve faltar para que algo seja chamado de jejum. Então, que é a pessoa privar-se de comer, beber ou manter relações sexuais desde o romper da aurora até o pôr do sol. Exato. Isso chama-se definição, hudud, had. Had que significa limites, não é? Que vedam a prática. Exato. Então, se você não consegue ter aquilo, você não jejuou. Exato. Não é jejum. Não. Então, não há jejum feito de outra forma. Embora a gente, com as crianças, podemos dizer, não, você vai jejuar até as 12. Outras crianças preferem começar o jejum das 12 até a hora de iftar. Então, isso ali é uma brincadeira com as crianças, né? Não é jejum propriamente dito. No caso, então, deste indivíduo com gastrite ou outras doenças, diabetes, então não consegue ficar aquele período todo. Não. Tem doença crônica, no meu ponto de vista, mas os médicos podem orientar melhor. Então, se tendo doença crônica, a saída é dar alguém de comer. Exato. Jazakallahu khairan, Sheikh. Ao nosso telespectador José Iniesta, não esqueça, não é só dizer com base naquilo que sente, é preciso aproximar um médico, o Sheikh disse muito bem, para ter a certeza deste diagnóstico e certificar que é uma doença crônica
e explicar, inclusive, que há horários em que pode comer, porque pode ser que, podendo, por exemplo, da hora de Maghrib para o romper da aurora, haja aqui uma conta a fazer. Conheço, por acaso, alguns amigos que sofrem de gastrite, mas, alhamdulillah, conseguem jejuar. Então, pode ser que haja estágios e ele tenha que obter este esclarecimento. Temos alguém em linha? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Telespectador em linha? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Com quem estamos a conversar? Aqui fala com o Vidal, É o Vidal. De onde é que nos liga? daqui de Maputo. Mashallah. Quer deixar alguma pergunta para o chefe? Sim, gostaria de deixar uma pergunta. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho. Por favor, vou pedir para falar um pouco mais alto, por favor. Sim, consegue me ouvir? Perfeitamente. Jazakumullah. Então, eu queria saber, para um homem que é muçulmano e não fez nikah e está a viver com sua esposa, mas ainda não fez nikah, e durante este mês de Ramadã é permissível, depois de quebrar, manter relações sexuais? Vai. Jazakumullah khairan, Vidal. Agora, eu tenho uma pergunta só para lhe provocar. Se não fizeram nikah, como é que ela se tornou esposa? Na verdade, somos de religiões diferentes. Okay. Uhum. E o casamento, como é que aconteceu? Bem, foi, poderia dizer, base de emoções na qual as duas pessoas que amam viram. Não, mas como eu disse, era uma provocação porque disse sua esposa. E nós entendemos que a pessoa chega à categoria de esposa através do casamento. Mas como disse, era uma provocação, a questão chegou e inclusive já fazia parte do que nós tínhamos aqui para colocar ao chefe. É uma pergunta recorrente e que não podíamos terminar o programa sem fazer. Agradecemos pela sua atenção e o chefe logo a seguir vai responder, está bem? Tudo bem, Jazakumullah. Barakallahu fikum, chefe. Pergunta comum, ele colocou na condição de homem, mas existem irmãs muçulmanas que também colocam a mesma coisa. Geralmente, posso cozinhar para ele, posso comer a comida que ela fez enquanto não fizemos de cá. E no caso dele, quer saber sobre manter relações sexuais depois de jejum, sendo que eles não estão casados. Certo. Bem, vou começar com a pergunta dele, depois vamos, não é? Na pergunta que ele disse, vamos dizer assim, primeiro tem que perceber o que é jejum. Jejum é, de novo, né? Desde o romper da aurora, não comer, não beber e não manter relações sexuais até o pôr do sol. Não. Então, se você fez isso, jejua. Exato. Um indivíduo que fez isso com a intenção de fazer o jejum, não é? Ele tem a intenção de jejuar, então dorme já com a intenção de jejuar ou acorda de manhã, faz o suhur, não é? Exato. O indivíduo está de jejum, se ele não come, não bebe, não mantém relações sexuais, a pessoa está de jejum. Não. Então isso é jejum, propriamente dito, não é? Estamos a falar de jejum. Agora, o irmão trouxe outras situações, não são jejum, isso tudo que ele trouxe. Não é E jejum. todas essas explicações que se dão em volta, essas questões mesmo que colocou também o chefe, não são jejum. Não. Então, o caso dele é outro caso. O caso que está a tratar é que ele não está em casamento. Se vamos encontrar este masalá no Kitab Nikah, esse é outro assunto. O indivíduo pode viver com uma mulher, um homem e mulher, sem que haja um Nikah entre eles? Isso não pode. Não pode estar, não pode coabitar, não pode viver, não é, com uma mulher sem que tenham feito Nikah. E quando há diferença de religião, pelo que eu vi, parece que aqui há a diferença de religião, é permissível um muçulmano homem casar-se com uma mulher cristã ou judia. Isso é permissível, está no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala próprio disse, não é? Então, esta é uma permissão aberta, clara, não é? Mas os dois deviam estar de jejum, não é? Tudo bem. Se o indivíduo está casado com uma mulher que não é muçulmana, é cristã, ela observa a religião dela e você observa, não há nenhum problema, vocês estão casados. Há nikah ali, tá?
estão havendo nikah, não há nenhum problema, não é? Destes, Exato. não temos este problema. A outra questão, a outra vertente era Normalmente é sobre comida. Será que eu posso comer a comida a comida que preparou. uma mulher? Exatamente. Que De novo, não somos de casados. novo, a comida para o jejum ou para o muçulmano no geral deve ser halal. Exato. Então, estamos no outro capítulo. Sim. Da licitude dos alimentos. Não. É esse aspecto que nós tomamos em consideração. Se os alimentos são lícitos, não provenientes de fontes haram e por si, não é? Não tem nada que seja haram. Não. Então não há nenhum problema em comer. Assim como nós comemos comida do restaurante, pessoa que não tem nenhuma relação connosco, Exato. não interfere no meu jejum, então não interfere no seu jejum comida com uma senhora que não é muçulmana. Não tem nenhuma relação ali. Este é um capítulo dos alimentos que temos que perceber bem o que é halal. Nós temos a nossa comissão de halal, não é? Pode esclarecer melhor este aspecto de comida halal. Então não misturar com a questão do jejum, Não, né? não. Então a mulher, se não tem nikah, este é um outro problema Não. que deve resolver este problema à parte. Nada tem a ver com O jejum. validade ou invalidade do jejum. Não interfere aqui. Não. Sim. Jazakumullah khairan, Sheikh. Eu tenho mais duas questões antes de nós terminarmos esta conversa. E a primeira é relacionada à questão do esquecimento. O indivíduo que está de jejum e por algum motivo acaba se esquecendo disto, bebe ali uma água ou come qualquer coisa e do nada, pode ser depois ou até enquanto está a beber água. Recorda-se que está de jejum. Como é que ele deve proceder e qual é a condição do seu jejum perante Allah subhanahu? Sim. Aqui existem dois aspectos distintos. Não. Não é? Um é esquecimento, outro é falha. Então temos que fazer a distinção entre esses dois aspectos. Não é? Então o indivíduo que, por esquecimento, ele esqueceu que está de jejum. Então às vezes acontece muito no primeiro dia de Ramadã, abre a geleira, bebe, pensa que é mesmo por esquecimento. Exato. Não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que não há nenhum problema com isso, não é? Não é hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam até diz: "At'amahu Allah wa saqahu". Allah deu-lhe de comer e deu-lhe de beber. Allah. Não é? Quer dizer o quê? E ele deve continuar nada que vá fazer para compensar, ou não há nada. Ele continua com o seu jejum. Não. Tanto é que até os fuqahás dizem, se você vê um indivíduo que está com muita fome e se esqueceu nessas circunstâncias, Não. deixa ele comer. Está entendendo? Porque ele está dentro de uma abertura que ele ainda nem sequer sabe, não é? Subhanallah, ele encontrou aí uma oportunidade, né? Deixa ele. Não, às vezes nós corremos logo para interromper. Quem dera que alguém me deixasse. Então, eu esqueci. Se eu estava no esquecimento, podia deixar eu não continuar. Não. Mas dizer que para o indivíduo que está no esquecimento, então não há nada que faça para compensar, ou alguma, só deve apenas, ao se lembrar, continuar com o jejum. Pode até ter tido uma refeição completa. Imagina que está com colegas. Às vezes acontece, está com colegas de trabalho, todo mundo está distraído. Não é? Eu, alhamdulillah, estive numa conferência ainda há pouco tempo, nos primeiros dias de coisa, mas pronto, não aconteceu comigo. Se tivesse acontecido seria bom, porque a minha vida está comigo. Mas não aconteceu o tal esquecimento. Também havia outros irmãos muçulmanos, e alhamdulillah, muitas irmãs muçulmanas, e ficavam todas ali na sala. Mas se acontecer uma coisa dessa, se você vê alguém vai, não precisa se lá levantar, senhor, você não está de jejum. Pode ser que a pessoa esqueceu-se. Depois também, se for uma mulher, pode ser que ela está fora daquela obrigação, não é? Sim. Está naqueles períodos que ela não está distrita a jejuar. Exato. Então, para que criar este, na verdade, é a tal parte, o aspecto que eu vejo tão belo no Islã, não é? Mesmo neste hadith. Não constranger a outra pessoa, não é? Se o indivíduo, eu vejo isso neste ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que a outra pessoa está a comer no mês de Ramadã. Se calhar é fome mesmo, e esqueceu-se. Então, agora, e lá, por que você está a comer? Agora, você está... Eu vejo assim essa orientação dos fuqahás, né? Mas pronto, não há, talvez antes disso, recordar as pessoas que estamos de jejum hoje, e tal, é bom sempre conscientizar as pessoas que estamos de jejum, né? Mas o esquecimento
não invalida O jejum. o jejum. Agora, a falha é diferente do esquecimento. O indivíduo está consciente de que está de jejum, mas falhou porque estava a fazer, fez um movimento tecnicamente errado. Vamos lá, eu estou com água na boca para lavar a boca, Exato. não é? Para bocejar no wudu. E por falha eu engoli, mas estou ciente que não devia ter engolido água. Não. Então, você quebrou o jejum, deve pagar esse jejum. No entanto, não deve começar a comer naquele dia. Existe uma coisa que os fuqaha chamam de at-tashbih bis-sa'imin, que o indivíduo que esteja, vamos lá, livre da obrigação do jejum, é bom que ele continue se comportando como se estivesse de jejum, Subhanallah. assemelhar-se aos jejuadores. Este é at-tashbih bis-sa'imin. Então, o indivíduo que falhou, então, ao falhar, quebrou o seu jejum, mas ele continua agindo como todos os jejuadores. Isso é o quê? Respeito ao mês, à santidade do mês de Ramadã. Subhanallah. Mesmo um viajante. Não. Um viajante está no mês de Ramadã e ele está de viagem, ele não pode, está livre, ele pode não jejuar. Exato. Mas ele deve fazer o quê? Respeitar as pessoas que estão de jejum. Então eu estou tashbih bis-sa'imin. Semelhar-se àquelas pessoas que estão de jejum. Depois, se quer comer, vá para a cozinha ou vá para um lugar mais reservado, come sozinho. Então não é pedir já para servir para ti na sala. Todo mundo está aí a olhar que você está fazendo festa porque está de jejum, ou porque você está de viagem, é terra dos outros. Por exemplo, a viagem pode durar 3, 4 dias, não é? Então você não pode fazer isso. Então, seja qual for a situação em que se encontra, se esqueceu, aliás, nem há como mudar, mas se você falhou por erro, por engano, por falha, quebrou o seu jejum, você continua agindo como se estivesse de jejum. Não. Então, o mesmo acontece para todos os outros durante o mês da Ramadã. As mulheres, por exemplo, que estão menstruando, não estão de jejum, e todos os outros que não estão a jejuar, respeitam a santidade do mês de Ramadã, as outras pessoas que estão a jejuar e facilitam, não é? Bem. Facilitam para eles. Então, eu acho que esses são mais ou menos aquilo que me ocorre. Bem, Responder jazakumullah khair, Sheikh. Minha última pergunta, mesmo para terminarmos a nossa conversa, é relacionada e vale dizer que estou ciente que o Sheikh, por 2, 3 vezes, deixou claro que há coisas que são de um capítulo e aquelas que são de outras. Mas por que é que eu insisto com esta questão? Porque existem, já lembro de já ter acompanhado quem diga que aquele indivíduo que abandona o salat, então ele deixa de ser muçulmano. A questão é, qual é a condição do jejum daquele indivíduo que intencionalmente não pratica o salat? Às vezes vemos, estamos na hora de suhoor, fazemos suhoor, terminamos, vamos dormir, salat al-fajr, salam alaikum. Chega a hora de iftar, fazemos iftar, salat al-maghrib, não conseguimos, acabamos por não fazer. Então, qual é a condição? E talvez até pedir para o Sheikh terminar deixando alguma exortação para todos nós em relação a esta questão do salat. Sim, na verdade, existe até um hadith, não é? Do profeta sallallahu alaihi wasallam. Um hadith que diz que la siyama liman la salata lahu, não é? Não há jejum para quem não tem salat, não é? Então, o indivíduo que não faz salat, então a percepção deste hadith, ou deste tipo de hadiths, é de que aquele indivíduo que não faz salat, o seu jejum não vale. Existe esta percepção. O mesmo existe em relação àquele, por exemplo, salat, aquele indivíduo que não faz salat não é crente, não é? Não é muçulmano. Então, este é um campo de discussão entre, principalmente os muhaddithin e os fuqahas. Há aí uma contenda em relação a este. Mas os fuqahas, eles são unânimes, é por isso que eles, quando separam os capítulos, você vai encontrar o capítulo do jejum. Por isso que eu digo, é um capítulo. Então, o jejum tem a sua definição, volto a repetir aquilo, e tem aqueles aspectos que quebram o jejum. Então, o que quebra o jejum é comer, é beber, manter relações sexuais ou algo desta categoria, equivalente a isto. Não é? Vamos lá dizer, não é bem comida, mas é equivalente a comer. Estamos a falar de fumar, beber, ou outros têm, põem aqueles, como é que se chama aquilo? E há uma série de coisas, não é? Que as pessoas que se equiparam são equivalentes a isto. É isto, não. Então, ali nós vamos dizer novamente que esses aspectos são aspectos que quebram o jejum. Não. Agora, o salat, um indivíduo que não
que não faz salat e jejua, o seu jejum não tem perfeição. Esses hadiths são vários. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não há salat para quem faz isso, não há jejum para quem não faz isso, não há este significado. Por exemplo, vou dar um outro hadith: la salata bihadrati ta'am. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não há salat na presença da comida. Não é? Subhanallah. Então, o que significa la salata bihadrati ta'am? Não é? Eu estou com fome, tenho comida, está pronta. Não há salat na presença de comida. Está a cheirar bem aqui. Como eu vou concentrar em fazer salat? Eu como primeiro e depois vou fazer salat. Mas será esse o significado daquele salat? Não vale. Não é este o significado. Os fuqahas, muitos vão por esta linha. O significado é de que o salat não é perfeito. Não é um salat kamil. Não é um salat completo, perfeito. Porque a sua mente está virada para a comida e você está esfomeado. Então, até alguns fuqahas diziam assim: é preferível você fazer a sua comida salat do que o seu salat comida. Não é? Então, você pode comer rápido para ir fazer salat. Você comer, então fazer da sua comida o salat. Comer com preocupação de salat. Do que você fazer salat com preocupação de comida. Não é? Acho que é Abdullah ibn Abbas que dizia esta afirmação. As pessoas às vezes vêm mencionado, eu li isto sendo Fathul Umdatul Qari, não é? Neste hadith. Então ele dizia que Abdullah ibn Abbas, ele ficava a escutar a adhan a comer. Ele disse: primeiro comida. Por quê? Porque o salat fica melhor do que você. Às vezes as pessoas fazem isso. Correr logo para o salat. 2 minutos. Não, correr logo para o salat. Mas se isso vai tirar a concentração das pessoas, às vezes nas mesquitas, por exemplo, nas masjid, tem tanta comida servida. E então, azan aconteceu logo todo no iqama. E as pessoas, aí tem badias para ficar. Está a perceber? Já não é salat. Então, vão para voltar. Então, às vezes, o resto da comida tem que voltar depois. Ali você está a criar um salat sem qualidade nenhuma para aquelas pessoas todas. Está vendo? Então, este é o significado disso. Não há salat na presença de comida. Então, este tipo de hadiths, de facto, significa que o seu salat deixa de ser um salat. Seu jejum deixa de ser um jejum perfeito. Quando você viola, é a mesma pessoa, é o mesmo exemplo, por exemplo, de que aquele falar mal das pessoas quebra o jejum. Nunca ouviram falar? Não vou quebrar jejum porque estou a falar. Você não vai quebrar jejum por falar. Não quebra, não invalida o jejum. Mas retira o mérito, a qualidade, o valor do jejum. Este é o significado. Jazakumullah khairan, Sheikh. Uma conversa excelente. Eu gosto muito de estar na companhia do Sheikh Abdulrahman, Sheikh Messagir, desculpa, e tenho a certeza, vi aqui muita gente a dizer: oh, meu Ustad, mashallah, gosto muito de aprender com o Sheikh. Foi uma oportunidade excelente. Vou pedir a minha produção, fica aqui a nossa intimação, o Sheikh está aqui disponível, alhamdulillah. Vamos tentar trazer o Sheikh pelo menos mais uma vez antes de terminar o Ramadã, porque é sempre uma experiência muito boa aprender junto do nosso Sheikh. Sheikh, jazakumullah khairan pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite, por tudo aquilo com que nos beneficiou nesta conversa. E rogamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que as suas palavras sejam um meio de orientação para todos aqueles que nos acompanham. E também pedimos que esteja à espera de mais um convite, pelo menos dentro do mês de Ramadã, para voltarmos a conversar, inshallah, sobre questões ligadas a este mês. Inshallah. Jazakallah khair pela oportunidade, na verdade, de poder partilhar algum conhecimento que aprendi também. Então, partilhar com os demais irmãos, não teria como alcançar toda essa gente se não fosse através de vocês aqui o programa do Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala aceita este vosso esforço para o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah fikum. Queridos telespectadores, nós ficamos por aqui na esperança e promessa de, inshallah, voltar amanhã, quando forem 18 horas e 45 minutos, para mais um programa Iftar com. Fiquem bem e até amanhã, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.